Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020, favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Olitok 2020 e Pesquisa Olímpica, retornando para comentar o ciclo olímpico de 2017 a 2020 do futebol feminino e apontar os países candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Nesses resultados, inclui tanto os resultados da seleção principal, quanto das seleções sub-23, sub-17, sub-21, da sub-20, das respectivas e os respectivos campeonatos. No torneio feminino, os Estados Unidos são a grande potência. Os Estados Unidos possuem 5 medalhas olímpicas, 4 delas de ouro, só deixaram de chegar ao pódio nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Mesmo nas Copas do Mundo, os Estados Unidos sempre conquistaram medalha. Então, os Jogos do Rio de Janeiro, aliás, os Estados Unidos são os atuais campeões mundiais, os Jogos do Rio de Janeiro foram a única competição mundial ou olímpica em que os Estados Unidos não obtiveram medalha. E aqui, todos os campeonatos estão com os resultados colocados, as classificações, vamos partir para a análise. Em 2017, o Campeonato Europeu Feminino foi vencido pela Holanda, ficando a Dinamarca na segunda posição e o Reino Unido, no caso a Inglaterra, com a terceira colocação, seguidos por Áustria, Alemanha, França, Suécia e Espanha. Desses países, os classificados para os Jogos Olímpicos foram Holanda, Reino Unido e Suécia. França, Alemanha, Áustria e Dinamarca não se classificaram para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, acontecerá momentos em que veremos países bem colocados no ranking mundial, mas que estão fora dos Jogos Olímpicos. Creio que 3 vagas para a Europa seja muito pouco, mas esse é o regulamento. O ranking mundial da FIFA, os Estados Unidos na primeira colocação, seguidos pela Alemanha, a Inglaterra em terceiro lugar. Na verdade, vamos colocar como representante, o país que vai representar o Reino Unido. Austrália, Canadá, França, Holanda, o Brasil em oitavo lugar e o Japão em nono. Aí uma mistura do continente americano com 3 países, Estados Unidos, Canadá e Brasil, a Oceania com a Austrália e o continente asiático com a presença do Japão. O continente europeu, nada menos do que 5 dos 10 primeiros colocados do ranking mundial. Lembrando também que as competições femininas, elas não têm limite de idade, limite de atleta, se participou ou não de Copa do Mundo. Então é um torneio completo, é um torneio tecnicamente completo. A não ser pelo fato do número de participantes e com isso limitar, em virtude do respeito à divisão continental, acabar limitando o número de países mais fortes ali entre os melhores, como por exemplo o caso da Europa, limitada a 3 vagas apenas e com 5 países entre os 10 primeiros do ranking mundial. Em 2018, Campeonato Sub-20, Campeonato Mundial Sub-20, teve a vitória do Japão, que já foi campeão mundial. A vitória do Japão no Mundial Sub-20, com a Espanha ficando com a segunda colocação, e a Inglaterra, seria o Reino Unido, em terceiro lugar, seguidos por França, Alemanha, Holanda, Coreia do Norte e Nigéria. Aí uma agradável surpresa da África com a Nigéria, a Coreia do Norte também aí se colocando. E a Europa, um bloco forte aí com Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Holanda, e o Japão ganhando esse torneio mundial sub-20, que é um bom indicador para a conquista da medalha olímpica. No campeonato mundial sub-17, a Espanha acabou se consagrando, vencendo, seguida pelo México, Nova Zelândia na terceira colocação, e outros países, Canadá, Gana, olha a África aí de novo, procurando espaço no futebol feminino, Alemanha, Coreia do Norte e Japão. 2 países do continente asiático, 2 do continente americano, 2 do continente europeu, da Oceania e 1 da América. Bem dividido esse Mundial Sub-17 em termos de distribuição dos países, dos melhores, de acordo com os continentes. O campeonato asiático foi vencido pelo Japão, campeão do campeonato asiático adulto, a Austrália, que compete pelo continente asiático, juntando ali com uma junção de Oceania e Ásia, a Austrália ficando na segunda colocação, e a China
obtendo a terceira posição dentro do campeonato asiático. Foram seguidos por Tailândia, Coreia do Sul, Filipinas, Jordânia e Vietnã. Lembrando que esses países aí, da Coreia para baixo, são países sem muita força no futebol feminino. Até mesmo a Coreia do Sul, que se destaca mais no masculino. Inclusive, China e Coreia do Sul vão disputar uma das vagas para os Jogos Olímpicos de 2021. O ranking mundial de 2018, presença dos Estados Unidos na primeira colocação, a Alemanha em segundo, a França em terceiro, seguidos por Reino Unido, no caso Inglaterra, Canadá, Austrália, Holanda, Japão, Suécia e Brasil. Então, o ranking mundial de 2018, Alemanha em segundo lugar e França em terceiro lugar. Esses países não conseguiram se classificar para os Jogos Olímpicos, porque não foram mal, né? Que eram poucas vagas vindas do campeonato mundial. E com isso, duas das forças, né, das grandes forças do mundo fora dos Jogos Olímpicos. Em 2019, o campeonato mundial teve a vitória dos Estados Unidos. Os Estados Unidos derrotaram a Holanda na final. A Suécia obteve a terceira colocação, a medalha de bronze desse campeonato mundial. E a Inglaterra ficou na quarta colocação. Foram esses os países, né, que garantiram vaga nos Jogos Olímpicos de 2021. A Alemanha acabou na quinta colocação, seguida pela França, Itália e Noruega. Ou seja, no Mundial foram 7 países da Europa e um do continente americano entre os 8 melhores do mundo. E os Jogos Olímpicos não permitem, né, a participação de tantos países assim da Europa. Com isso, o nível técnico dos Jogos Olímpicos é inferior em relação ao campeonato mundial. O ranking mundial de 2019, Estados Unidos na liderança, Alemanha em segundo lugar, Holanda subindo para terceiro, em virtude do bom resultado no campeonato mundial, a França caindo para quarto lugar, a Suécia na quinta posição, a Inglaterra em sexto, a Austrália, Canadá, Brasil em nono e o Japão em 10º lugar. A Europa com 5 países entre os 6 primeiros do ranking mundial, Oceania, o continente americano com 3 países, Estados Unidos, Canadá e Brasil, a Ásia apenas representada pelo Japão. Os qualificados para os Jogos Olímpicos, pela Europa, Reino Unido, Holanda e Suécia, pelo continente americano, Brasil, Estados Unidos e Canadá, pelo continente asiático, o Japão, sendo que China e Coreia do Sul disputam a outra vaga, pela Oceania, Nova Zelândia e Austrália, e pelo continente africano, Zâmbia, sendo que Camarões e Chile disputam outra vaga remanescente. Então restam 2 vagas, China e Coreia disputam uma, Camarões e Chile disputam outra. Apenas 3 países da Europa no torneio. Um torneio que vai contar com 12 países ao todo. O ranking mundial de dezembro de 2020, os Estados Unidos na liderança, seguidos pela Alemanha, fora dos Jogos Olímpicos, seguida pela França, também fora dos Jogos Olímpicos, por Holanda, Suécia, Inglaterra, né, que representa o Reino Unido em Jogos Olímpicos, Austrália, Brasil, Canadá e Japão. Os dois dos 3 primeiros colocados do ranking mundial fora do torneio olímpico. Aqui o resumo geral, para dar uma noção de como é a distribuição dos países, o que ocorreu em cada ano, considerando os torneios a nível mundial, depois a nível continental e o ranking mundial. Os Jogos Olímpicos de 2016 vencidos pela Alemanha, com a Suécia ficando com a medalha de bronze, com a medalha de prata e o Canadá com a medalha de bronze. Nos campeonatos sub-20 e sub-17 que ocorreram em 2018, o Japão, Espanha e Reino Unido medalhando no sub-20, e no sub-17 Espanha, México e Nova Zelândia. Curiosamente, a Espanha não classificou ninguém aí para esses Jogos Olímpicos. No Campeonato Mundial, Estados Unidos, Holanda e Suécia ficaram com as medalhas. Nos Jogos Pan-Americanos, tivemos a vitória da Colômbia, à frente da Argentina e Costa Rica. No Campeonato Asiático, Japão, Austrália e China. E nos Jogos Asiáticos, Japão, China e Coreia do Sul. A China à frente da Coreia do Sul. Esses dois vão disputar uma das vagas asiáticas para os Jogos Olímpicos. Em 2017, o Campeonato Europeu vencido pela Holanda, Dinamarca e Reino Unido em terceiro lugar. E o ranking mundial, a liderança absoluta dos Estados Unidos, de 2017 a 2020. A Alemanha em segundo lugar durante todo esse período. E, por fim, né, a França em terceiro lugar em 2018 e 2020.
Reino Unido, no caso Inglaterra, em 2017 e Holanda em 2019 em terceiro lugar. Muito triste essa ausência da Alemanha. Aliás, a Alemanha que foi a última campeã olímpica. A campeã olímpica está fora dos Jogos. A lista dos favoritos, candidatos à medalha de ouro. Os Estados Unidos são fortíssimos candidatos à medalha de ouro. Não sei se eu precipitei em colocar só os Estados Unidos como provável ouro. Eu acho que talvez aí o Japão jogando em casa. Eu vou até colocar o Japão. Não sei se eu ponho o Japão. O Japão foi campeão mundial no sub-20, né? Sub-20. Foi campeão mundial sub-20 o Japão, né? Vai jogar em casa, tudo mais. Mas não sei, o time americano é muito superior. Né? Pelo menos aquele time da Copa do Mundo, né? Agora resta saber quem que os Estados Unidos levarão. Eu prefiro deixar ainda assim esse quadro. Vamos aguardar os amistosos, tudo mais, para ver. Né? Os Estados Unidos, candidatíssimos à medalha de ouro, lutando por pódio, o Reino Unido, Holanda e Suécia, que ficaram nas primeiras posições no campeonato mundial, o Japão, que já foi campeão mundial no sub-20, e o Canadá, que também teve uma grande participação nos últimos Jogos Olímpicos, inclusive eliminando os Estados Unidos. Na condição de zebra, o Brasil pode surpreender, China e Coreia também, né? No caso mais a China, e agora outros países, Austrália, Zâmbia, Nova Zelândia, Camarões e Chile, creio que não tenham condições de avançarem dentro desse torneio olímpico. Do top 5, aqui os Estados Unidos, 2017 líderes do ranking mundial, 2018 líderes do ranking mundial, 2019 campeões mundiais, líderes do ranking mundial, 2020 líderes do ranking mundial. A grande força do mundo do futebol feminino. Aliás, ficaram fora do pódio de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, ficaram fora do pódio apenas, desde 1991, apenas em 2016. Essa equipe norte-americana está há 30 anos no pódio de campeonato mundial ou Jogos Olímpicos, à exceção de 2016 aqui no Brasil. O Reino Unido, bronze no Europeu 2017, terceiro no ranking mundial, 2018 bronze no sub-20, quarto no ranking mundial, 2019 quarto no mundial, sexto no ranking mundial e 2020 sexto no ranking mundial. É uma equipe aí que talvez possa até ter dado uma sorte de conseguir avançar dentro do campeonato mundial de 2019 e ter tirado, né, da disputa, né, ter ficado à frente de Alemanha e França, que possuem um retrospecto melhor. A Holanda, campeã europeia em 2017, né, não teve boas posições nos rankings mundiais, mas em 2019 evoluiu muito com a medalha de prata no campeonato mundial e subindo para terceiro lugar no ranking mundial. E 2020 ficou na quarta colocação no ranking mundial. A Suécia, medalhista de prata olímpica, sétima no campeonato europeu em 2017, nona no ranking mundial, só que em 2019 também teve um grande resultado, a medalha de bronze no campeonato mundial, e vem se mantendo aí no quinto lugar do ranking mundial, 2019-2020. E o Japão, nono no ranking mundial 2017, mas o título mundial no sub-20 foi uma importante conquista do Japão, tendo em vista que o mundial Aliás, no caso do Japão, o mundial, o futebol feminino não tem essa limitação, né? Então, não sei se é muita vantagem esse título mundial sub-20 do Japão. Mas, né, pelo menos demonstra que tem atletas aí em condição de superar os outros países, né? E é aquela coisa de chegar a sangue novo, embora, né, haja muita inexperiência. Oitavo no ranking mundial, décimo no ranking mundial 2019 e décimo também em 2020. Em termos de ranking mundial da FIFA, o Japão está mal, mas esse título mundial no sub-20 é promissor. Então esses os países com melhor retrospecto em condições de chegar ao pódio nos Jogos de Tóquio. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, canal do YouTube Sovurs e também no Facebook com Olitóquio 2020 e Pesquisa Olímpica. Obrigado e até o próximo vídeo.